Para você que está ligado na programação do Abordo Notícias, presta atenção aqui. A Globo explodiu contra Alexandre de Moraes e fala em pedido de impeachment. Exatamente. Você não ouviu errado, não. Vou colocar aqui, ó, para você ver a matéria do 247, que é um portal de esquerda, tá bem? Vou usar eles aqui para basear a minha esse momento aqui do nosso programa. 247, da 13. Só para você entender, tá bem? Presta atenção. Globo já defende o impeachment de Alexandre de Moraes. Em comentário na CBN, Merval Pereira e Carlos Alberto falaram sobre as relações entre o ministro do STF e o Banco Master. Eu comecei com outra tela aqui para você e vou retornar aqui e a gente vai chegar lá. Todo mundo já está sabendo que o Alexandre de Moraes pressionou o Banco Central em favor do Banco Master. Você não ouviu errado não, meus queridos. Num país sério, Alexandre de Moraes já deveria ter sido afastado das funções da Suprema Corte e instaurado aí um processo de impeachment, um processo de investigação. Infelizmente, nesse Brasil, a gente fica dependendo destas porcarias aí do Senado Federal, tá bem? Tem gente boa, tem gente que quer o impeachment aí do Mocreia, mas tem muita gente vagabunda, uns senadores da bunda mole, um bando de safados sem vergonha. Pronto, falei. Mas a Globo explodiu agora contra Alexandre de Moraes. Será que a Globo ficou enciumada com a ida do Moraes lá no SBT? Por que será que a Globo agora está defendendo o impeachment de Alexandre de Moraes? Primeiro que essa matéria aí, tá? Quem postou ela foi a Malu Gaspar. E ela é da onde, gordinho? Olha aí, meu amor. Do O Globo. Você tem um veículo da Globo falando, olha só. Alexandre de Moraes procurou o Galípolo, que é o chefe lá do Banco Central, para pedir pelo Master junto ao Banco Central. Relatos sobre contato de ministro com o presidente do Banco Central foram feitos por 6 fontes diferentes. Mulher de Moraes teria um contrato de quase 130 milhões com o Banco Master. Quem está divulgando? O Globo. Um veículo aí do sistema Globo. Aí agora a gente vai para frente e vou retornar, né? Vou para frente não, né? Vamos para frente para a matéria do 247 de esquerda. Não tô usando aqui a Oeste, nenhum outro portal aí. Ai, de direita, Fábio, isso é mentira. Alguém da direita tá mentindo. Não! Tá bem? Só para você entender que até a esquerda já entendeu que a Globo, olha só, defende o impeachment de Moraes. E eu vou trazer o vídeo para você. Tá bem? Isso daqui tá pegando fogo, meus queridos. Você já deve ter percebido. E agora nós fomos surpreendidos com esse comentário que aconteceu lá em uma das rádios do Sistema Globo, tá? Eles estavam ao vivo, enquanto uma participação lá do Merval Pereira, o cara arregaçou Alexandre de Moraes. A Rádio CBN, todo mundo sabe que é da Globo, né? Então tá aí, então vamos aqui trazer para você essa lavada em Alexandre de Moraes. Bom, Merval, nossa colega Malu Gaspar publicou no blog dela que o ministro Alexandre de Moraes teve pelo menos 5 encontros com o presidente do Banco Central, o Galípolo, para encontros nos quais o ministro Moraes falou ou fez pressão a favor do Banco Master, Merval. É bastante grave, né? É gravíssimo e isso tem que ter um limite, né? Tem que ter um fim, porque a cada revelação que aparece sobre interesses privados envolvendo decisões do Supremo, perde-se a credibilidade, né? O Supremo vira um objeto de desconfiança do cidadão. E na medida que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente, formalmente, que a sua mulher
recebeu mais de 30 milhões de reais no ano, 50 milhões, sei lá quanto, para trabalhar pelo Banco do Borcaro, que ele ligou 5 vezes e convocou o presidente do Banco Central uma vez para um encontro pessoal, presencial, e para trabalhar a favor do Banco do Borcaro. Isso vira uma coisa absurda, vira uma razão de impeachment, vira uma crise política. Então ele tem que se pronunciar, tem que provar que não é verdade, tem que recusar isso de maneira veemente, porque ele perde completamente a credibilidade com a divulgação de uma história dessa, né? A Malu Gaspar, ela obviamente com o seu profissionalismo, o blog procurou tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o presidente do Banco Central para comentar essas informações e nenhum dos dois quis comentar, Merval. E a Malu, ela tem uma tradição de bem informar, né? Ela é uma jornalista muito bem informada, muito séria, e ela não publica coisas levianas. É uma coisa que realmente, quando ela publicou o valor da prestação que o Borcaro, o Banco Master, pagava ao escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, foi com detalhes, né? Foi com detalhes que não foi refutada por ninguém. Exatamente. Muito bem, meus queridos, o que está acontecendo, hein? Algo de errado não está certo, não é? Rapaz, a CBN, só para eu estava prestando atenção aqui, eu conheço, né, a sede da Globo em São Paulo, e o fundo, né, ali tá bem, exatamente lá no prédio da Globo em São Paulo. A Rádio CBN, ela é uma rádio lá do Grupo Globo. E esse aqui é o Merval Pereira. Aqui, né, estão destacando assim, ó, Merval faz coro com o bolsonarismo e pede o impeachment de Alexandre de Moraes. Sabe quem comentou o assunto? O deputado federal lá do Goiás, nosso querido Gustavo Gayer. Ele entrou arregaçando também aí, reagindo a essa informação. Como assim? A Globo iniciando aí uma campanha pelo impeachment de Alexandre de Moraes. O negócio tá meio estranho, tá meio diferente, hein? Parece que o Pix não caiu não é, Gayer? Vamos ouvir aqui Gustavo Gayer. Quando eu era criança, minha mãe já dizia: meu filho, você vai ver coisas. Mas eu jamais poderia imaginar que eu veria isso que eu acabei de assistir. Centenas e talvez milhares de pessoas no Brasil tiveram suas vidas destruídas, foram colocadas em inquéritos, tiveram suas redes sociais derrubadas por pedir exatamente isso que um jornalista renomado da Globo acabou de pedir. O que ele acabou de falar colocou muita gente mesmo censurado, com redes derrubadas, em inquéritos. Por isso eu não estou entendendo o que está acontecendo. Você conhece esse cidadão aqui, com certeza, né? O Merval Pereira. Esse aqui, Merval Pereira, é um tradicionalíssimo jornalista da Globo. Ele está na Globo há décadas. E não só isso. O Merval Pereira, que é esse aqui, ó, vou trazer aqui para você. Ele é hoje do Conselho Editorial do Grupo Globo, membro da Academia Brasileira de Letras, Brasileira de Filosofia e de Ciências de Lisboa. Ele é Conselho Editorial do Grupo Globo. Ele participa também de um programa na Rádio CBN, tá? Antes de mostrar, isso que é importante, ele já foi premiado pelo Lula. Já foi premiado, escuta isso aqui que eu tô te falando, esse cara já foi premiado pelo Lula. Lula entrega prêmio ao jornalista, aqui ó, Merval Pereira, em homenagem à ABL. Então nós não estamos falando de um jornalistazinho qualquer. Pronto, dito isso, eu quero que você veja agora a participação do Merval Pereira na Rádio CBN. Vamos lá. A nossa colega Malu Gaspar publicou no blog dela que o ministro Alexandre de Moraes teve pelo menos 5 encontros com o presidente do Banco Central, o Galípolo, para encontros nos quais o ministro Moraes falou ou fez pressão a favor do Banco Master. O presidente do Banco... Como a gente já tinha mostrado, né, o vídeo por completo, para não ficar chato, tá bom? Vou adiantar aqui e ouvir os comentários finais aqui do Gustavo Gayer, beleza? Central uma vez para um encontro pessoal, presencial, e para trabalhar a favor do Banco do Borcaro. Isso vira uma coisa absurda, vira uma razão de impeachment, vira uma crise política. Então ele tem que se pronunciar. Vira uma razão de impeachment.
É impressão minha ou o Merval Pereira acabou de pedir um impeachment do Alexandre de Moraes? Tem que provar que não é verdade, tem que recusar isso de maneira veemente, porque ele perde completamente a credibilidade. Peraí, o cara que mandou prender Bolsonaro, censurar centenas de pessoas, abrir vários inquéritos legais, perdeu a credibilidade para você agora, Merval? Com a divulgação de uma história dessa, né? A Malu Gaspar, ela obviamente com o seu profissionalismo, o blog procurou tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o presidente do Banco Central para comentar essas informações e nenhum dos dois quis comentar, Merval. E a Malu, ela tem uma tradição de bem informar, né? Ela é uma jornalista muito bem informada, muito séria, e ela não publica coisas levianas. É uma coisa que realmente, quando ela publicou o valor da prestação que o Borcaro, o Banco Master, pagava ao escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, foi com detalhes, né? Foi com detalhes que não foi refutada por ninguém. Pois é, até agora nós temos a Malu Gaspar da O Globo, agora o Merval Pereira do Conselho Editorial do Grupo Globo, falando em impeachment do Alexandre de Moraes, que o Moraes perdeu a credibilidade por causa desse caso do Banco Master, contrato com a esposa dele de 129 milhões sem escopo, depois ele indo lá e agindo em favor do Banco Master, pedindo para o Banco Central agilizar aí o processo de compra do Banco do Banco Master pelo BRB. E isso já não é impeachment mais. Nós já passamos do impeachment. Isso aqui já está se constituindo um ambiente com provas e evidências favoráveis à prisão. Aí eu te pergunto, como é que prende uma pessoa que tem a caneta de prender todos? Como é que faz isso? Eu não sei, eu só sei que ele tem um inquérito contra mim. O certo seria eu ficar calado e não falar nada, mas, meu amigo, nossos filhos vão viver num país onde um cara que domina tudo, até o jornalista da Globo tá pedindo. Cara, eu não sei não, mas eu acho que o sistema tá começando a entender que tá na hora de se desfazer do Moraes e vai vir com tudo pra cima dele agora. Porque eu nunca imaginei ver isso de jornalistas da Globo, e tá vindo. Menos, Gaê, calma, que você é muito empolgadinho também, tá? Calma, menos, tá bom? Menos, porque você dá uma, né... Calma aí, tá bem? Calma, tá? Menos. Mas, meus queridos, pegando, né, aqui o gancho do Gustavo Gaia, que situação esquisita nós estamos vivendo no Brasil. Presta atenção. Você sabe muito bem que a treta que deu do Banco Master é porque o BRB, que é um banco, sei lá, das contas de Brasília, tá? Se eu não estou enganado, tem só em Brasília, meus amigos lá de Brasília têm conta nesse banco, BRB, um banco tradicional. A treta foi na compra do Banco Master. Aí o que nós temos? Numa porrada só, o Alexandre de Moraes pedindo para o chefe do Banco Central ajudar para agilizar a venda do Banco Master. Não, você não ouviu errado, não. O dono do Banco Master não foi preso por conta do golpe que foi dado aí nessa questão da venda do Banco Master? Alexandre de Moraes, da qual a mulher dele é advogada do Banco Master, o cara vai lá no presidente do Banco Central e fala, pô, meu, dá uma moral aí, irmão, olha aí, atende nós aí, mano, qual é, meu? Gente, pelo amor de Deus, o que nós estamos vivendo nesse Brasil? O que nós estamos vivendo? Aí o que acontece? A reportagem aí do Globo, que foi pra cima, dizendo que é caso de impeachment, disse o seguinte, não, Alexandre de Moraes deveria fazer um pronunciamento aqui, o jornalista Merval, né, que faz parte aí do Grupo Globo, não, Alexandre de Moraes deveria vir a público e explicar. Tu acha, Merval, que Alexandre de Moraes vai se dar ao trabalho de, sei lá, chamar uma coletiva de imprensa, emitir uma nota pública e enviar à imprensa explicando, esclarecendo alguma coisa?
Desde quando a gente tá vendo estourar essa situação do Banco Master? Desde quando? Só para constar, meus queridos, tem muita treta do Banco Master também lá com os velhinhos, né? Do INSS. A esposa de Alexandre de Moraes recebendo uma nota preta. Uma nota um salário gigante. Ganhando mais do que contratos aí de jogadores de futebol. A mulher que estourou o capital dela. E pasme, senhoras e senhores. A mulher do Alexandre de Moraes, ela se formou em uma faculdadezinha aí, né? Parece que não tem tantas especializações. É meio que assim, uma advogada com OAB, mano. Fez o curso, passou na OAB, sabe? É meio que só isso daí, tá? Só que tem um negócio, né? Tem o sobrenome Alexandre de Moraes por trás. E você da turma feminista, eu não estou desmerecendo ela por ela ser mulher, não. Que nós temos, inclusive, até para citar, né? Para vocês, mulheres feministas, elas não vêm aqui não, porque, né? Aqui parece dar choque, né? Quando entra no nosso canal. Mas presta atenção. Só para constar, né? Estamos avaliando o currículo dela, né? Que, inclusive, né? Tem advogadas muito melhores por aí que estão limpando casa. Você sabe muito bem disso, que tem gente, né, com maior, com um currículo melhor, tá trabalhando em McDonald's para poder sobreviver. Não é assim? Brasil, né? Pois é, meus queridos. Presta atenção aqui na tela do Abordo Notícias. A gente destaca isso daqui. Oposição vai pedir CPI e impeachment de Moraes por atuação no Banco Master. É aqui que eu queria que essa oposição, a direita, conseguisse, né, meus queridos, estourar a boca do balão. Presta atenção. Segundo o que foi apurado pela CNN, o ministro procurou o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, para tratar de interesses do banco de Daniel Vorcaro. Exatamente, aquele que foi preso, aquele que tem contrato com a mulher de Alexandre de Moraes, 3.600.000 reais por mês. A oposição vai apresentar um novo pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, tendo por base a atuação do ministro do STF, que teria defendido o Banco Master junto ao Banco Central. Os parlamentares de oposição também articulam um pedido de CPI sobre o caso. A revelação feita na segunda-feira, dia 22, pelo jornal O Globo. Mais uma vez, olha aí o Globo, tá? E confirmada aqui pela reportagem da CNN, aponta que Moraes procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar de interesses do Banco de Daniel Vorcaro. O banqueiro contratou a mulher de Alexandre de Moraes, Viviane Barque de Moraes, como sua advogada. Olha só, abre aspas, vamos aproveitar o fato de ter o recesso pela frente para buscar o máximo de assinaturas de deputados e senadores para esse pedido de impeachment, tendo em vista esse fato novo, foi o que disse a CNN o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Também estamos avaliando o abaixo assinado para que a sociedade possa assinar também, foi o que disse o querido Marcel Van Hatten. Já o pedido de CPI está sendo analisado pelo senador Alessandro Vieira, do MDB do Ceará. Vamos esperar a volta do recesso para providenciar, foi o que afirmou a CNN. Procurados pela CNN, nem Alexandre de Moraes, nem o Banco Central quiseram comentar. Assim que eles emitirem alguma nota, algum parecer também, a gente vai trazer aqui na programação do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Tá chegando agora, você que quer o impeachment de Alexandre de Moraes, comenta 20. Exatamente, comenta 20. Não esqueça, gente, de abençoar o canal do Gordinho, trazendo um Pix aí, qualquer valor, você abençoa demais o nosso canal. Tá bem? Precisamos da sua ajuda, da sua colaboração para continuar mantendo o nosso jornalismo independente, continuar trazendo informações aqui para você. Olha aí,
Senador promete investigações sobre Moraes e também o Banco Master. Alessandro Vieira, do MDB do Ceará, comunicou que pretende começar o processo depois do recesso parlamentar, meus queridos. Será que essa turma vai voltar mesmo do recesso parlamentar cuspindo o marimbondo? Será? Ou vão levar um novo tapa na cara aí? Uma possível ligação entre o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e o Banco Master entrou em foco do Senado depois de publicações recentes. O senador Alessandro Vieira, do MDB do Ceará, comunicou nesta segunda-feira, dia 22, que pretende começar o processo de investigação sobre contratos que envolvem a família do magistrado e a instituição financeira. Nas redes sociais, o parlamentar compartilhou reportagem do jornal O Globo, a qual afirma que depois do recesso irá buscar assinaturas para apurar supostos contratos de quase 130 milhões entre o escritório da família de Alexandre de Moraes e o Banco Master. Vieira destacou que os valores estariam fora dos padrões do setor jurídico e mencionou ainda a notícia de atuação direta do ministro em favor do banco. Segundo a publicação, Alexandre de Moraes teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em 4 ocasiões, 3 delas por telefone, uma presencial. O objetivo teria sido tratar de dificuldades do banco administrado por Daniel Vorcaro. Também obter detalhes sobre a possível venda do Master ao Banco Regional de Brasília, o BRB. É inacreditável o que estourou no Brasil nesta segunda-feira. É inacreditável. O jornal relata que Moraes pediu a aprovação da transferência do Banco Master para o BRB. O negócio posteriormente foi investigado em operação da Polícia Federal por suspeita de fraude. Presta atenção, meus queridos. A venda do banco levou à prisão do proprietário do banco. Alexandre de Moraes foi atrás do presidente do Banco Central 4 vezes, 3 vezes foram ligações. E uma pessoalmente, e o Alexandre de Moraes tratando, pedindo aprovação para que o Banco Master fosse transferido para o BRB. Eu não sei, tá bem? Qual foi o posicionamento do Galípolo, mas é fato que essa negociação rendeu aí um inquérito. O dono do banco foi preso. Rapaz, que situação! O caso Banco Master é muito mais escandaloso que pensávamos. É o comentário do Dr. André Marcília, que comentou aí na Oeste. E eu quero trazer para você que está aqui na sintonia do nosso canal. O negócio não é para brincadeira não, meus queridos. O negócio está sério, explodiu mesmo. Isso daqui caiu como uma bomba nessa segunda-feira. Presta atenção. Veja, essa esposa do ministro Moraes passou a ser especialista em STF no momento em que ele assumiu o cargo, o que é algo já absurdo. Como vocês mencionaram, a gente teve em um ano, de 23 para 24, o patrimônio dela cresceu 232%. Se ela seguisse, até vi uma conta sendo feita, se ela seguir nessa toada até 2043, quando o ministro Moraes se aposenta, ela vai chegar num patrimônio que dá 1000 vezes o PIB mundial de 2025. Quer dizer, é um talento impressionante, não tem como questionar. E a gente teve aqui aí a notícia agora da atuação do ministro Moraes, né? Reforçando ainda o time do escritório, porque parece que é disso que se trata. Porque a própria escritório, a esposa do ministro Moraes, não atua em nada, não tem registro. Olha, o Banco Master tem 77 mil ações judiciais. A esposa do ministro Moraes aparece em um processo. E ainda perdeu o processo, como foi mencionado aqui, está esperando subir para o STF. E o caso está com o Toffoli. E o caso e o Toffoli colocando sigilo em tudo. Quer dizer, isso é um completo absurdo, é um abuso
Óbvio, e agora essa notícia de que ela, então, o ministro Moraes estaria conversando com o Galípolo. Vale dizer que o Galípolo, embora disse que não vai se manifestar, ele deu uma entrevista coletiva na quinta-feira da semana retrasada, dizendo que o Banco Central estava recebendo pressão e que tudo estava registrado, que eles registravam tudo. Registravam relatórios, registravam telefonemas, meio que bancando, batendo no peito e dizendo, aqui não me pressionem. Bom, é a hora agora dele mostrar. Exatamente. Mostre os registros. Até porque uma pessoa que exerce uma função pública e não denuncia se há uma abordagem indevida à sua função ou uma busca de uma obtenção de algo indevido, se essa pessoa não se manifesta e expõe o que aconteceu, ela comete ilícito, ela comete crime, que é o de prevaricação. Uau, minha gente. O que é isso? Brasil pegando fogo, meus queridos. A semana começou com tudo. Para você que acompanha o nosso canal, não se esqueça de ajudar a abençoar o programa. Aqui tem um Pix para você mandar o presentinho de Natal do Gordinho. Qualquer valor via Pix. Tá chegando agora ou já está aqui comigo? Comenta qual a sua opinião. Deixe o seu comentário, comenta 22, eu vou saber que você chegou até esse momento do vídeo, comenta 22, deixe a sua opinião. Alô, minha querida Sandra, alôzão todo especial para você, querida, nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência no canal Abordo Notícias. Presta atenção que alguém lá da Suprema Corte, mesmo sem Alexandre de Moraes dizer um A sobre o assunto, já entrou defendendo aí o colega. Gilmar diz ter absoluta confiança em Moraes no caso do Banco Master. O curioso é que Alexandre de Moraes até agora não falou nada. Ele não comentou nada sobre o contrato de 130 milhões. A esposa do Alexandre de Moraes atuou em um único caso e perdeu ainda. Recorreu, tá? Meu Deus do céu. O decano do S... Ah, tá. O Alexandre de Moraes não se posicionou sobre o contrato de 130 milhões de reais, quase 130, uma parcela de 3,6 milhões, e também não falou nada ainda sobre a questão dele ter eu não sei, né, se esse é o termo adequado, mas andou ligando, procurando, encontrou-se pessoalmente 3 ligações para interceder sobre o Banco Master. O termo que eu ia utilizar, não sei se é o adequado, é fazer lobby pelo Banco Master, né? O decano do STF, o ministro Gilmar Mendes, afirmou nesta segunda-feira, dia 22, que tem absoluta confiança no ministro Moraes em relação ao caso que ele e sua mulher teriam atuado em favor do Banco Master. Gilmar também declarou não ver problemas no episódio em que o ministro Dias Toffoli, relator da investigação no Supremo, esteve em mesmo jatinho com um dos advogados dos investigados para assistir a final da Libertadores em Lima, no Peru. Eles não veem nada de errado, né? A única coisa que é errado é pegar um batom e escrever "Perdeu o Mané" numa estátua, né? Meu Deus do céu, gente, dá vontade de arrancar os cabelos, cara. Meu, sério, não é fazendo sensacionalismo aqui não, isso sobe uma revolta na gente. O ministro, o decano da Suprema Corte, o cara mais antigo na Suprema Corte, ele não vê nada de errado um colega, o ministro da Suprema Corte, entrar num avião junto com advogados do Banco Master e ir até um outro país assistir um jogo. Meu Deus do céu, gente. E não é assim, juntou os dois e alugaram um avião e vamos. Não. Alguém pagou por essa viagem. Tá bem? Eu aprendi que não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça. Eu aprendi isso. Não sei se quem me ensinou estava errado, né?
Não existe almoço de graça, tá? Não existe almoço de graça. E segundo, olha só, meus queridos, não tem nada de errado a mulher do ministro da Suprema Corte ter um contrato de 3,6 milhões, como disse o doutor André Marcília, o contrato mensal, tá? O total é mais de 129, né, milhões de reais. Como disse o doutor André Marcília, o banco tem mais de 75 mil processos e a esposa do Alexandre de Moraes atua apenas em um e perdeu ainda. Olha só. E o decano da Suprema Corte não vê nada de errado. Não vê nada de errado. Do mesmo jeito também que ele deve não ver nada de errado em Jair Messias Bolsonaro estar preso. Do mesmo jeito que ele, né? Aí ele vê erro, né? Aí ele vê erro. Uma senhora que foi lá e escreveu perdeu mané, isso é errado. Escrever perdeu mané naquela estátua. Isso é errado, né? Meu Deus do céu. Nessa segunda-feira, a jornalista Malu Gaspar do jornal O Globo noticiou que o ministro Alexandre de Moraes procurou o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, para pressionar em favor do Banco Master. Segundo a reportagem, Moraes procurou informações sobre a venda do banco para o BRB em 18 de novembro. A Polícia Federal prendeu o Vorcaro e executivos da instituição e o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial. O ministro Gilmar Mendes declarou que não comentaria o caso concreto, mas ressaltou confiança no colega do STF em relação ao Dias Toffoli. O decano disse que é normal o encontro de congressistas e advogados com ministros da corte, com conversas normais. Ô ministro, você me garante que a conversa foi normal? Você garante? A conversa foi normal? Ô gente, mas olha pra mim. Eles podem ter conversado sobre vinhos. Podem ter conversado, cada um vestiu, né, a camisa, eu acho, do Flamengo, né? E foram assistir o jogo. Eles podem ter conversado sobre o que for. É no mínimo imoral, o Gilmar Mendes. E eu não consigo entender, porque sinceramente, eu nunca vi o juiz de... Deixa eu ver quantas cidades já morei na vida. Quatro cidades que eu já morei na minha vida, eu nunca vi o juiz. Não é porque eu sou uma pessoa desligada não, meu irmão. Eu sou da imprensa, cara. E todas essas cidades eu trabalhei em veículos oficiais. Tá bem? Todas essas cidades que eu morei. Todas. Nunca entrevistei um juiz. Nunca levei um juiz na rádio. Nunca fui num evento em que o juiz estava presente. Aí imagina você descobrir que o juiz aí da sua comarca, o juiz meritíssimo João Daniel, conversando com um advogado de alguém que tem causa aí na sua cidade, meu, na comarca. Cara, eu nunca vi isso, de verdade. Eu nunca vi. Como eu disse pra você, eu nunca vi. Eu já vi promotor de justiça, meio assim, meio midiático. Isso sim, eu já vi. Tá bem? Esse sim eu já vi. Né? Aquele cara que, né, se mete em tudo. O promotor geralmente é desse jeito, né? Mas eu nunca vi um juiz, cara. Dessas cidades que eu morei, e cá entre nós, outras cidades a qual eu tinha relacionamento também, eu nunca vi o juiz. E eu vou ser sincero com você, você pode até me chamar de ignorante, eu não sei o nome do juiz da minha cidade, mas sei o nome dos 11 ministros da Suprema Corte. Eu nunca vi a cara do juiz da cidade que eu moro. E eu vou ser sincero com você, eu não sei se é juiz ou juíza. Tá? É óbvio que se eu procurar, eu vou saber, né? O nome e tudo. Nunca precisei
Mas os ministros da Suprema Corte, eles nem nos deixam, né? Eles nem passam desapercebidos. Não, de jeito nenhum. E não tem problema não, meu irmão. Não tem problema. O ministro da Suprema Corte, o capital da esposa, depois que ele se tornou ministro, o capital da família, né? Bum! Para você ligado na programação do A Bordo Notícias, sejam todos muito bem-vindos a bordo. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar o nosso conteúdo. Presta atenção nisso daqui, ó. Lembra que eu te falei que eu nunca vi o juiz de 4 cidades que eu morei? Cara, para não dizer que eu nunca vi, também eu me lembrei de uma situação. Estava tendo uma manifestação numa rodovia federal contra a Dilma, tá? Estava tendo uma manifestação, os agricultores bloquearam, tá bem? Cortaram assim uma tora, esticaram, porque essa rodovia, por uma briga lá com uma deputada, porque um dia a deputada levou o ministro dos transportes nessa cidade e o prefeito não fez nada para receber o ministro dos transportes, tá bem? E aí chegou lá a deputada, o senador, tá bem? Que era presidente, vou dar nomes, né? Senador Valdir Raupp, o cara que era presidente nacional do MDB. Aí nessa cidade fizeram a manifestação porque foi a última cidade a receber o asfalto durante o período urbano, tá bem? Você imagina uma rodovia, né, que corta a cidade no meio e a rodovia toda asfaltada e chegava na cidade, bum, acabava. Terminava a cidade asfalto. Mas resumindo, eu vi a juíza uma vez. A juíza foi lá, falou: pessoal, olha só, eu recebi uma ordem de Brasília, vocês vão ter que deixar o local. Foi a única vez que eu vi entendeu? A atuação de um magistrado dentro da cidade. Eu sei, esses caras não aparecem por nada, meu. Esses caras não aparecem por nada. Eu não consigo entender o porquê ministro da Suprema Corte pode fazer o que quer, dar entrevista e tudo mais. E presta atenção agora, ó. O mesmo Gilmar Mendes, ele critica o Código de Conduta para Ministros. Ou seja, o presidente da Suprema Corte quer um código de conduta. E adivinha quem se levantou contra? O decano Gilmar Mendes afirma que soube do projeto pela imprensa. Diz ser necessário tomar cuidado com influências externas. Vamos à matéria completa aqui do Poder 360 para você que me acompanha nesse momento. Sejam bem-vindos. Deixe seu comentário aí, comenta agora, nesse momento, comenta 38, para que eu possa saber que você está comigo comendo, né? Essa informação agora, tá bem? Sendo abastecido com essa informação. Então comenta aí. O ministro Gilmar Mendes do STF afirmou nesta segunda-feira, dia 22, que não há necessidade de um código de conduta que regulamente a participação de ministros da Suprema Corte em eventos privados e suas declarações públicas. Em conversa com jornalistas, Gilmar Mendes afirmou que soube dessa proposta pela imprensa. Não conversei com ele, o Edson Fachin, presidente do Supremo, que está cuidando do projeto. A única questão, o único contato direto que eu tive com ele sobre isso foi quando a gente estava conversando sobre a pauta do processo de impeachment. E ele disse que queria discutir também a questão do Código de Ética. Fachin tem procurado os ministros do STF para aprovar um código de conduta interno aos moldes das regras do Tribunal Federal Constitucional da Alemanha. Gilmar Mendes avalia que o projeto só deve prosperar se for feito em conjunto. Nenhuma proposta transita se não for construída aqui. O decano também criticou os 2 principais eixos do Código de Conduta alemão, que limitam a participação de magistrados em eventos privados e também declarações públicas. Segundo Gilmar,
não há risco de os ministros terem sua imparcialidade afetada ao participar de eventos com pessoas que têm interesses em processos. Não tem nada a ver, né, Gilmar Mendes? O ministro, né? Suponhamos o ministro vai me julgar. Aí eu ligo pro ministro e falo: ministro, tô mandando um aviãozinho aí te pegar em Brasília, vai te trazer aqui para São Paulo. Aqui a gente pega um outro avião, ministro, e nós vamos lá curtir o carnaval em Salvador. Vamos embora todo mundo junto? Misturadinho aqui, ministro? Pelo amor de Deus, gente. Mas aí, ministro, a gente não conversa sobre o meu processo não, tá bom? Porque vai estar só eu e você no avião, mas a gente não conversa sobre o meu processo, tá bom? Só vamos lá, só pra gente bater um papo, né? Vamos curtir o carnaval de Salvador. Nossa, vai começar, né? Meu Deus do céu. Logo, logo, né? Vai começar. Para você ligado aqui na programação do A Bordo Notícias, onde você estiver. Tá tudo bem com você, meu amor? Tudo na paz de Jesus? Todo mundo bem? Ligados aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência. Manda um presente de Natal do Gordinho aí, qualquer valor via Pix. Você abençoa o nosso canal, traz prosperidade ao nosso programa. Dê essa moral aqui pra gente, por favor. Tá bem? Olha só, o Banco Central não vai soltar a nota sobre o contato entre Galípolo e Alexandre de Moraes. Presidente da Autoridade Monetária conversou várias vezes com o ministro do Supremo, mas diz a interlocutores que assuntos foram variados, sobretudo a resposta a respeito, né, da Lei Magnitsky, e que nunca houve pressão a respeito do Banco Master. Não, o ministro me pressionou, vou contar tudo agora, o ministro me pressionou, minha gente. Mulher de Moraes defende grandes companhias no STF. A advogada Viviane Barksi representa empresas dos setores de saúde e educação na Suprema Corte. Ai, meus queridos. E essa advogada aqui, né? Essa daqui nem só viaja com o Alexandre de Moraes, né? Como tem aí laços afetivos, né? Se você contar lá nos Estados Unidos, às vezes até aqui, né? Se você contar que as esposas dos ministros ou os maridos, né, das ministras que têm escritório podem atuar normalmente na Suprema Corte. Exatamente. É a mesma coisa se dizer que a sua advogada é esposa do juiz da sua cidade. Rapaz, mas essa ia pegar tantos contratos, hein, essa advogada, não iria? Pois é, meus queridos, na tela do A Bordo Notícias, vamos juntos aqui no nosso programa. Eu esqueci de trazer o comentário que eu quero trazer da Marina Helena. Ela que participa, né, eu acho que é Oeste com Elas, na revista Oeste, e eu quero trazer para você, tá bem? Pra gente, deixa eu ver se a gente já vai fechar esse assunto, para darmos sequência aqui, deixa eu ver... Não, rapaz, ainda a gente vai continuar falando disso daqui ainda. Vamos trazer Marina Helena, depois ainda tem Dr. André Marcília aqui no nosso programa, explodindo tudo. O Moraes procurando o Banco Central para interceder a favor do Master e a mulher dele com um contrato de 129 milhões com o banco. O timing disso tudo não é mera coincidência. Vamos lembrar que Toffoli pegou pesado agora. Vocês viram, Galípolo, ele foi dar uma entrevista dizendo que tudo relativo ao Banco Master no Banco Central estava documentado, que tinham tudo ali documentado. Por que o Toffoli mandou investigar os funcionários do Banco Central em relação ao Banco Master, dizendo que talvez não precisasse pedir a falência do banco? Olha que ponto nós chegamos. E aí o Galípolo foi lá e disse assim, olha, quem responde aqui pelo Banco Central sou eu. E agora a gente vê com essas fontes o que está em jogo. Olha só o que está em jogo. Pelo que os funcionários do Banco Central disseram, simplesmente Alexandre de Moraes intercedeu por Vorcaro, intercedeu a favor do Banco Master lá no Banco Central. E mais, ele pediu para que fosse autorizada a compra do banco pelo BRB. Gente, como é que um ministro pode se envolver em algo assim? Desde quando um ministro do STF pode se envolver, por exemplo, na compra de um banco por um banco público? Gente, é uma loucura. Agora, deve ser só mera coincidência
coincidência esse contrato de 129 milhões com a Viviane Barsi, a sua esposa, né, com um notável saber jurídico. Deve ser só coincidência as duas coisas. O Moraes procurando o Banco Central para interceder a favor do Master e a mulher dele com um contrato de 129 milhões com o banco. Cara, o que mais que precisa acontecer, gente? O que mais que precisa acontecer? Mais escancarado que isso? Mais absurdo que isso? Agora o caso tá lá com o Toffoli. E o que o Toffoli vai fazer agora? É bem provável que ele vá tentar investigar quem é que vazou esse tipo de informação. Porque do jeito que a coisa tá no Brasil, vai ser igual lá daqui a pouco. Esses funcionários vão ter que se esconder lá na Itália, pedir asilo lá na Itália, porque ousaram denunciar Alexandre de Moraes. Será que é isso que a gente vai ver? Eles vão lá fazer também, vão ter que ser exilados aqui por terem denunciado um achaque como esse? Isso é inadmissível. Isso é prevaricação. O ministro do Supremo Tribunal Federal jamais poderia fazer um papelão como esse. Isso é mais do que suficiente para impeachment desse ministro, mas a gente sabe que motivos não faltam, não é mesmo? Muito bem, corajosa era a Marina Helena, meus queridos. Ai, meus amores, botando pra quebrar aqui no nosso programa. Pra você que está ligado aqui com a gente, não se esqueça, meus queridos, de dar uma moral aí e compartilhar, tá bem? Levar pra frente a nossa live aí. Isso ajuda e muito aqui o nosso canal, beleza? 11 95 275 3898. Foi divulgado, né? A questão aí que o general Heleno agora, né, vai entrar numa questão aí de uma prisão humanitária, uma prisão domiciliar humanitária, tá bem? Só para constar, eu estava aqui revirando aqui meus arquivos e acabei encontrando isso daqui e, né, relembrando aqui para você, beleza? Para fechar, agora sim a gente vai fechar o assunto. Eu tinha antecipado aí uma informação, mas tranquilo, né? Foi pra lá, veio pra cá, foi pra lá, veio pra cá. Se você tá acompanhando tudo aí, você não vai ficar perdido não, tá bem? Vou trazer agora, fechando esse assunto, nosso querido doutor André Marcília, botando pra quebrar aqui no programa. Vamos lá. Meus amigos, o patrimônio da esposa do ministro Moraes cresceu em apenas um ano 232%. Segundo o cálculo que eu vi na internet sendo feito, se ela continuar nesse ritmo até 2043, que é o ano de aposentadoria do Moraes, ela já terá um patrimônio que corresponde a 1000 vezes o PIB mundial em 2025. Eu vou trazer novos números sobre esse patrimônio e também sobre o escritório da família do Moraes agora. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam aqui no canal, que também deixem o seu joinha, porque assim o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e acaba distribuindo para mais gente. Você ajuda a nossa comunidade a crescer. Também considere se tornar membro do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a conteúdos exclusivos nossos. Muito bem, o fato é que essas informações vieram do Lauro Jardim, publicadas no jornal O Globo, e deram conta de que o patrimônio pessoal da esposa do Moraes passou de 24 milhões em 2023 para 79,7 milhões em 2024. 24 milhões para 79,7 milhões em um ano. Portanto, um aumento de 232% só nesse período. E quem traz também essa conta que eu mencionei, de que isso até 2043 corresponderia a 1000 vezes o PIB mundial em 25, quem traz essa conta é a Marina Helena em suas redes sociais. Ela fez uma conta, né, de crescimento. Se esse crescimento continuar dessa maneira, vai ultrapassar em 1000 vezes o PIB mundial. Quer dizer, é uma coisa irreal, é óbvio que é irreal. Todo mundo vê, é intuitivo, a olho nu se percebe que isso não é normal, né? Além disso, também outras informações do próprio Lauro Jardim no Globo dão conta de que o lucro do escritório da família, ele foi em 2024, apenas em 2024, o lucro do escritório, só do escritório, foi de 57 milhões de reais durante um ano. O lucro, não estou falando faturamento, hein? O lucro foi 57
milhões. E isso daí expõe, né, o porquê que a preocupação dos ministros com os escritórios da família. O porquê que a Magnitsky, quando começou a cercar os escritórios de parentes, enfim, passou a criar, enfim, uma preocupação nos ministros. Eles somente se preocuparam com as sanções quando isso chegou no escritório da família. Para vocês terem uma ideia, o próprio Lauro Jardim também traz a informação de que no dia, né, em que houve a ampliação da Magnitsky para atingir também os familiares do Moraes, eles abriram um novo escritório em Brasília. Tinha o escritório sede, e aí abriram uma nova unidade em Brasília, e dessa vez colocaram como sócio apenas um dos filhos. Apenas o filho era o sócio, não tinha mais outros sócios. Isso mostra como eles estavam arquitetando e se preocupando com as expansões feitas pela Magnitsky, como essa questão do escritório das famílias é a grande preocupação dos ministros, não é apenas do ministro Moraes, mas é dos ministros. Claro, o Moraes foi o atingido, foi o primeiro a ser atingido, e isso expôs a nu, né? A radiografia foi feita do escritório dele. Mas se você for fazer uma radiografia do escritório, de escritórios de parentes e familiares de outros ministros que também estão na mesma situação, e pode ter certeza que eles existem, você vai encontrar algo muito semelhante. Provavelmente contratos absurdos, como o que a gente viu do Banco Master com esse escritório. Você vai encontrar números absurdos, e você vai encontrar também essa preocupação e essa arquitetura para se livrar, ou para tentar se livrar da Magnitsky. Então, a revogação da Magnitsky fez com que a festa voltasse a reinar em Brasília, contra o nosso interesse, claro, contra o interesse público, como sempre. Muito bem, meus queridos, seguimos por aqui, para você ligado na programação. Rapaz do céu, ainda vai render muito, né? Pano pra manga. E nós vamos destacar isso daqui no programa Abordo Notícias, para você que se liga aqui comigo, onde você estiver. Presta atenção, Flávio e Eduardo Bolsonaro participarão de evento com Netanyahu. A Conferência Internacional sobre o Combate ao Antissemitismo ocorrerá em Jerusalém nos dias 26 e 27 de janeiro de 2026. E aí está o nosso querido Flávio Bolsonaro, vai encontrar o mano, né? Encontrar o irmão para participar desse evento. Ele que é pré-candidato à prefeitura não, né? À presidência da República. O evento de combate ao antissemitismo vai contar com a presença do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A segunda Conferência Internacional sobre o Combate do Antissemitismo será realizada nos dias 26 e 27 de janeiro de 2026 em Jerusalém. A conferência ocorre em alusão ao Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Em publicação na rede social X, Flávio Bolsonaro agradeceu ao ministro israelense e da diáspora e também de combate ao antissemitismo pelo convite. O Eduardo também, né, agradeceu, eu vi que ele agradeceu aí, dizendo que seria uma honra e tal. Vamos ouvir um pouquinho o nosso querido senador da República, o Flávio Bolsonaro, tá bem? Ele publicou recentemente esse vídeo falando de Deus, sobre os planos de Deus, e segundo ele, para nós só nos resta acreditar, tá bem? E dobrar os nossos joelhos para falar com o Papai do Céu, não é verdade? Com vocês aí o nosso querido Flávio Bolsonaro. Que cada passo que nós estamos dando é um projeto de Deus. E se eu não encarasse dessa forma, jamais eu sairia da minha zona de conforto para ir para essa missão. O meu líder, o meu professor, o meu norte, o meu pai Jair Bolsonaro me deu. E agora, Magno, esse ano de 2026 vai ser sobre resgatar almas. Vai ser sobre
enaltecer o nome de Deus. Eu fico às vezes mentalizando, eu estava aqui agora de joelhos. Sabe o que veio à minha cabeça, amado? Deus nos colocando lá no Palácio do Planalto. E naquele momento, no púlpito do Palácio do Planalto, ao invés de um discurso, eu estava fazendo uma oração, entregando a nossa nação nas mãos de Deus. E é isso que me dá força todos os dias quando saio de casa. Muito bem, meus amores, o vídeo terminou, né? Que pena, né? Tão bom, né? Ver ele falando de Deus aí. Vou falar um negócio pra você, tá bem? Que arregaçada foi essa do Flávio, né? Do Jair Bolsonaro, né? E lançá-lo como candidato. Tá sendo um sucesso, né? Meus queridos, tá sendo um sucesso aí. Se Deus quiser, em breve nós teremos F-22. Olha só, o Ministério da Justiça avisa a Alexandre de Moraes que pediu a extradição de Alexandre Ramagem. Ordem de extradição de Ramagem havia sido dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Documentação foi enviada ao Itamaraty. Ele está com um pedido de asilo, né, nos Estados Unidos. Será que Donald Trump vai entregar aí Alexandre Ramagem? Outra coisa, hein? Se vier uma condenação contra o Eduardo Bolsonaro, o que irá fazer Donald Trump? Vai entregar aí a Eduardo Bolsonaro de bandeja para o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes? Ei, meus queridos, presta atenção, tem mais informação aqui. Olha só, com cassação, Moraes reabre o processo de Ramagem e pode ter pena ampliada. Constituição prevê que deputado agora cassado não poderia responder a acusações por crimes ocorridos enquanto exercia o mandato. Ou seja, vocês se lembram que a Câmara foi lá e anulou parte do processo. Anulou tudo, mas o Alexandre de Moraes só considerou anular os supostos crimes que ele supostamente cometeu enquanto deputado, tá bem? E agora, meus queridos, o que acontece? Alexandre de Moraes está reabrindo o caso e pode ampliar a pena do nosso querido delegado Ramagem. Ele que está vivendo nos Estados Unidos, muito provavelmente não retorna ao Brasil, irá se tornar aí um asilado político vivendo nos Estados Unidos da América. Para você ligado aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos. Vamos trazer um vídeo aqui do nosso querido delegado Ramagem, deputado federal, e ele vai comentar com vocês aqui mais uma bomba, né, de Alexandre de Moraes contra ele. A Polícia Federal, como não conseguiu me prender nesse processo completamente ilegal, forjado, sem crime, só para condenar o Bolsonaro, condenar seus aliados mais próximos, essa Polícia Federal agora está incriminando, prendendo mais inocentes, dizendo terem me auxiliado na minha saída do país. Nenhum desses apontados me auxiliou a deixar o Brasil. Eu não precisei de ajuda nenhuma. Aí prenderam um rapaz, um jovem, que só me conheceu quando eu já estava nos Estados Unidos. Eu não o conhecia no Brasil. Inclusive, esse rapaz é americano, num abuso grosseiro. Estão agora querendo justificar essa prisão arbitrária, dizendo que ele teria me instruído a conseguir uma licença de motorista nos Estados Unidos. Que fique claro, eu não apliquei nem dei entrada em nenhuma carteira de motorista nos Estados Unidos. Já estão querendo, sempre na criatividade, inventar crime. Novo caso Felipe Martins. E mais, o que isso teria a ver com a minha saída do país? Nada. Agora eu vi a notícia que colocaram uma Priscila como investigada. Eu não conheço essa senhora, nunca tive contato nenhum e, lógico, não me ajudou em nada a sair do país. Os abusos só continuam contra pessoas inocentes, inclusive um americano, só porque não conseguiram me prender. Conheço o pai desse rapaz, que já foi candidato pelo PL em Roraima, onde eu já trabalhei. Mas também não me ajudou em nada a sair do país. Como eles sabem que eu não cometi crime algum, continuam fabricando imputações e condenações.
Isso só deixa mais claro se tratar de perseguição política, regime de exceção, inclusive com cada vez maior o número de exilados políticos espalhados por diversos países. A perseguição não para, né, meus queridos? A perseguição não para, né? 2026 vai ser o ano, né, que o Alexandre de Moraes vem explodindo tudo aí contra os candidatos ou os pré-candidatos aí ao Senado, né, da direita, né? Pois é, meus queridos, não querem perder a boquinha, né, de ser ministro da Suprema Corte. E olha isso daqui, ó. Após comercial da Havaianas, Ipanema dobra o número de seguidores em 48 horas. A marca saltou de 510 mil para 1 milhão de pessoas e recebe apoio da direita. O vídeo com a Fernanda Torres viraliza, provoca debate político e impulsiona perfil de concorrente. Muito bem, eu também, sabe assim, eu não quero colocar mais lenha na fogueira, tá bom? Eu não quero colocar mais lenha na fogueira, mas eu preciso, né? Eu vou dar uma propaganda de graça agora para a Havaianas, não, Deus me livre, né? Vou dar uma propaganda de graça agora para os queridos da Ipanema, tá bom? Rapaz, os caras praticamente dobraram a quantidade de seguidores. O negócio vai dar ruim para Havaianas, tá bem? Presta atenção aí na tela, olha só. Entre com o pé direito em 2026. Compre uma Ipanema e deixe a concorrente lacradora no lixo. Porque conforto, estilo e Brasil no pé, só a Ipanema tem. Entre com o pé direito em 2026. Entre com o pé direito em 2026, meus amores, com a Ipanema. Eu vou passar a virada de ano na praia, né? Ah, ele vai viajar pra praia. Não, meu amor, eu moro na praia, né? Eu moro numa cidade litorânea. E, obviamente, eu vou passar lá, né? E eu vou comprar um chinelinho Ipanema. Vou tirar a foto e vou mostrar pra vocês aqui no canal. Beleza? Pra você ligado aqui na nossa programação, onde você estiver. Como é bom ter você por aqui. Tá gostando do canal? Tá gostando do programa de hoje? Descobriu a gente? Tá me vendo pela vez primeira? Comenta 102. Você que assiste o meu canal e chegou nesse momento, comenta 102. É a primeira vez? Comenta, é a minha primeira vez, gordinho, aqui no canal Abordo Notícias. Com muito humor, vem com a gente porque a verdade navega melhor. Se liga no que rola, vem se formar. Aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando, a gente desmascara. Sem medo. Muito bem, mandar um abraço todo especial aqui pra Joaquim, comentou 102. Alusão especial aqui também para Sandra, comentou 102. Abraço para Nilda Lopes. Oi, Nilda. Beijão no seu coração, obrigado pela audiência. Obrigado por estar aqui comigo no canal Abordo Notícias. Onde você estiver com a gente, ligado, conectados no nosso canal. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela audiência. Que tal colaborar com o nosso canal, hein? Durante essa semana agora, né? Eu vou estar considerando aqui o seu Pix como um presente, né? Um carinho aí, aqui de Natal. Então, faça você o mesmo, colabore com o meu programa, dê um salve aí via Pix, dê uma moral aí pro canal, abençoe o Abordo Notícias. Pix de qualquer valor na tela, abençoe o Abordo. O jogo é jogado, gordinho, gordinho aqui. Aquele abraço todo especial também pra minha querida Gladys, alô Gadeza. Tá em Santa Catarina nos acompanhando. Beijão, minha rainha, amo você, minha flor. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Já dormiu, me abandonou ou tá por aí ainda? Grande abraço, minha querida Gladys. Você que está acompanhando o canal, comenta o nome da sua cidade. Vou mandar aquele beijão especial pra você. Comenta o nome da cidade. Abordo Notícias, pode acreditar. Aqui tem verdade pra te informar. A informação de verdade
sem censura, sem frescura. Aqui a política é levada a sério. No que rola, vem sem se informar. Agora sim. Aqui tem notícia, pode confiar. A esquerda lacrando, a gente desmascara. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Sou eu. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado, no Abordo Notícias. Muito bem, para você ligado, curtindo o nosso programa, sejam bem-vindos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência maravilhosa no nosso programa. Tô feliz demais em ter você por aqui. Tá gostando do canal? Hein? Comenta. Se não gostou também comenta, dá o feedback aí. Quem sabe a gente melhora. Alô, Wolf, ligado comigo em Florianópolis, Santa Catarina. Alô, Vera Lúcia, está em Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Sandra tá comigo em Timbó, Santa Catarina. Beijão, Sandrinha, Deus abençoe sua vida. Aqui é raiz, notícia de peso direto pra você feliz. Abordo Notícias, pode acreditar. Aqui tem verdade pra te informar. 119527539898. Alô, meu querido Almir Marques. Seja bem-vindo, Almirzinho. Aquele abraço especial. Pega melhor. Alôzão todo especial. A nossa querida, maravilhosa. Deixa eu ver aqui. É ele, né? Valdair. Valeu, tá em Sertãozinho, São Paulo. Alô, Gadeza, ela tá aqui, não dormiu não, continua com a gente, maravilhosa. Tá em solo brasileiro, né? Valeu, minha flor, Deus abençoe seu dia, né? Tá falando com todo mundo aí, mas não fala comigo, né? Tô com ciúme, viu, Gladys? Tá falando com todo mundo, mas não mandou nenhum beijinho pro gordinho ainda, minha rainha. Ser feliz. Esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar. Alô, Flávio Mendes, BH, Minas Gerais, tá ligado no gordinho. Alô, povo mineiro, BH do meu coração. Salve, salve, família de Belo Horizonte, as Minas Gerais, valeu, parabéns pelo trabalho excelente, gordinho, notícias de verdade. Flávio Mendes, aquele abraço, beijão no seu coração, meu querido, Deus abençoe. Wolf também, papai do Edson, alô, pai do Edson. Cê é doido, ninguém, né? Rapaz, nenhuma colaboração via Pix, hein? Isso que eu ainda pedi, né? Dá o presentinho do gordinho aí. O gordinho vai ficar sem presente de Natal mesmo, né? Pelo menos no programa de hoje, né? Ai, que triste, gente. Meu Deus do céu. Alôzão aqui, a André Cunha. Alô, André Cunha, 11h36. Tudo bem, André? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, curtindo o nosso programa. Pai do Edson, Manaus, Amazonas, o menino do Manaus. Aquele abraço especial para você. Se inscreva, ative as notificações e não perca o nosso programa por nada. E muito obrigado pela sua audiência.